sempre em busca de poder e magia. Ele é um dos maiores vilões místicos da Marvel. Ele é o arqui-inimigo do Doutor Estranho. E é até mesmo o motivo para Stephen Strange se tornar o Mago Supremo. Esse é o Barão Mordo. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Karl Amadeus Mordo, o Barão Mordo, foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, surgindo pela primeira vez na revista Strange Tales número 111 de 1963. O Barão Mordo foi criado literalmente para ser o arqui-inimigo do Doutor Estranho. E logo na sua primeira aparição ele já recebeu esse título de Mestre do Oculto e das Artes Malignas. Mas a sua história de origem só foi contada com o passar dos anos. A história começa com o seu pai, na verdade, o Barão Nikolai Mordo, da Transilvânia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Nikolai Mordo viu as suas terras devastadas e passou a odiar o mundo moderno. Desejando que a sua terra natal voltasse à sua antiga glória, ele pediu para Miarca, a rainha das bruxas dos Romani, que lhe ensinasse os caminhos da magia sombria, para que ele pudesse alcançar o seu objetivo. 2 anos depois, o Barão Nikolai Mordo já era um feiticeiro habilidoso e isso chamou a atenção do Visconde Heinrich Krauler, da Alemanha, que queria reerguer o seu país depois da guerra. O Visconde Krauler também tinha conhecimentos místicos, mas tinha chegado num certo limite do seu potencial e ele pretendia roubar as habilidades de Nikolai Mordo com um feitiço de transferência. Mas esse feitiço só era possível com alguém da sua própria linhagem. Então ele criou um plano com a sua própria filha, Sarah Krauler. Sarah se casou com Nikolai Mordo por interesse e gerou um filho, Karl Mordo. A infância de Karl foi solitária. Ele era ignorado pela sua mãe, que o considerava um objeto para conseguir poder para o Visconde Krauler, enquanto seu pai tinha os seus próprios interesses e planos de reerguer a Transilvânia com magia. Só que para evitar que Nikolai seguisse com esse plano, a baronesa Sarah, amando do seu pai, matou o próprio marido. Assim, depois da morte de Nikolai, Sarah levou o filho Karl Mordo para a Alemanha e ali o seu avô, o Visconde Krauler, começou a lhe ensinar magia. Mordo aprendeu rápido, até que um pouco mais velho, ele escutou uma conversa entre a sua mãe e o seu avô, onde eles falavam do assassinato de Nikolai Mordo. E assim, Karl descobre tudo o que aconteceu com o seu pai e descobre os planos do seu avô. Então, ele jura vingança, e jura assumir o posto do seu pai e se tornar o novo Barão Mordo. Com 18 anos, Mordo vai em busca de mais conhecimento e parte para as montanhas do Tibete, onde encontra o ancião. Só que o ancião percebe que o motivo para Mordo querer se tornar poderoso era raiva, ódio e vingança, e isso era algo perigoso. Mas mesmo assim o ancião o aceita, porque pelo menos desse jeito ele poderia ficar de olho e poderia controlar o garoto. O Barão Mordo chegou até o ancião na década de 1930 e naquele lugar místico o seu envelhecimento foi desacelerado, então ele passou anos em treinamento. Até que a curiosidade de Mordo o levou até antigos pergaminhos onde ele descobre a existência de uma entidade maligna extradimensional chamada Dormammu. Mas esse assunto foi proibido pelo ancião. Só que claro que Mordo não obedeceu e fez contato com Dormammu. Assim, um tempo depois, Mordo, muito mais poderoso, volta para a Alemanha usando um feitiço para que não fosse detectado pelo ancião e de volta na sua casa, ele tem a sua vingança, sacrificando a sua mãe e o seu avô em nome de Dormammu. Por causa disso, percebendo o aumento do lado maligno de Mordo, o ancião aceitou treinar um novo feiticeiro que seria mais poderoso que ele e se tornaria o Mago Supremo no seu lugar. E esse novo feiticeiro era Stephen Strange, o Doutor Estranho. Mordo passou a ficar extremamente irritado e ressentido, se sentindo traído com a chegada de Stephen Strange e abandonou o seu treinamento.
Inclusive, Mordo tentou até mesmo matar o ancião usando Amir, o eremita, para envenenar o seu mestre, mas ele foi impedido pelo Doutor Estranho. Assim, Barão Mordo e Doutor Estranho se tornaram grandes inimigos e tiveram vários confrontos com o passar dos anos. Em 1965, o Barão Mordo inclusive recebe poder de Dormammu para derrotar Stephen Strange e o envia até a Dimensão Sombria. Mas, quando Dormammu lutava com o Doutor Estranho, Mordo se intrometeu para ajudar o demônio, só que ele viu isso como uma intromissão indesejada, e Dormammu baniu o Barão Mordo. E depois do Doutor Estranho derrotar Dormammu, o herói manteve o Barão Mordo numa prisão mística. Foi só em 1967 que Mordo foi libertado da sua prisão por um grupo de místicos das trevas que o escolheram como líder. Um grupo de fanáticos chamados de Círculo Sinistro. Em 1973, o Barão Mordo foi atrás de Cisneg, um mago do século 31, um viajante do tempo, que inclusive se passou por Cagliostro no século 18. E nessas viagens pelo tempo, Cisneg levou o Barão Mordo até o início do universo. Mas isso foi demais para ele, e Mordo praticamente enlouqueceu depois disso. Em 1975, o Doutor Estranho inclusive descobre que essa loucura vinha também por causa do vilão Pesadelo, que afetava a mente de Mordo. O Barão Mordo sempre foi uma ameaça enorme para o Doutor Estranho, pelo seu alto nível de poder, mas ele sempre quis mais, tanto que em 1985, Mordo vendeu a alma para Satanish e para Mephisto ao mesmo tempo, em busca de poder. Em 1990, ele tentou ir atrás de Dormammu, se aliando com Umar. E toda essa busca por magia obscura acabou lhe causando a sua maior derrota. A derrota pro câncer. Mordo ficou doente exatamente pelos anos em contato com a magia de tantos seres extradimensionais. Quando ele descobriu a doença, o Barão Mordo foi até o Tibete mais uma vez, só que agora atrás do perdão do espírito do ancião e do perdão de Stephen Strange. Inclusive, nesse momento surge uma filha do Barão Mordo, Astrid Mordo, que aprendeu magia pelo pai e estava ali para matar o Doutor Estranho em seu nome. Mas nesse momento de redenção, o Barão Mordo impede a sua filha e salva o Doutor Estranho. Assim, Stephen Strange o perdoa e o Barão Mordo morre em paz em 1996. Mas, quadrinhos, né? Ninguém morre para sempre nos quadrinhos. Então em 2003, Dormammu tentou invadir a Terra, gerando muitos conflitos, com muitos heróis envolvidos inclusive. E o Doutor Estranho começa a fazer um feitiço para reverter essa situação. Mas o Homem-Aranha acaba sendo golpeado e ele cai próximo de Stephen Strange, afetando a sua magia. E isso causa um deslocamento, levando Stephen e o Homem-Aranha para outra linha do tempo. O Doutor Estranho consegue desfazer isso e consegue voltar tudo aparentemente ao normal. O problema é que mexer com o tempo é sempre algo muito complicado. Tanto que, sem explicação, quando as coisas pareciam de volta ao normal, um novo Barão Mordo reaparece. Um Barão Mordo deslocado de alguma época onde ele ainda era completamente maligno, mais jovem e o maior inimigo do Doutor Estranho. Assim, esse Barão Mordo continua surgindo nos quadrinhos, buscando poder e aliados demoníacos para derrotar o Mago Supremo até os dias de hoje. Fora dos quadrinhos, o Barão Mordo já surgiu em várias animações como Spider-Man The Animated Series, Ultimate Spider-Man e Doctor Strange The Sorcerer Supreme. Nos jogos, ele já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como Marvel Puzzle Quest, Marvel Future Fight e Lego Marvel's Avengers. E em live action, o personagem vem fazendo parte do universo cinematográfico Marvel desde o filme Doutor Estranho de 2016 e tá de volta agora em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Barão Mordo tem basicamente os poderes equivalentes aos do Doutor Estranho.
total uso e habilidades com magia de todo tipo, projeção astral, teleporte, levitação, ilusões, rajadas de energia, feitiços de todo tipo e até necromancia. Ele já chegou a ser escolhido para fazer parte de um grupo que batia de frente com os Defensores, um grupo chamado de Ofensores. E em 2015, durante o Império Secreto, ele usurpou o Sanctum Sanctorum de Nova York, roubando momentaneamente o posto de Mago Supremo. Mestre das artes místicas obscuras, aprendiz direto do Ancião, estudioso do livro de Cagliostro, Mordo já teve conflitos com outros personagens, até mesmo com os mutantes na revista X-Factor em 2010, por exemplo. Mas o seu grande inimigo sempre foi e sempre vai ser o detentor do posto que deveria ter sido dele. O posto de Mago Supremo, o Doutor Estranho. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Barão Mordo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.